Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai, seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Alguma vez você estava conversando com outra pessoa sobre alguém e de repente esse alguém apareceu e viu aquilo que você estava falando? Ou mesmo, você estava conversando com alguém e estava falando de outra pessoa e esta pessoa ouviu tudo e você nem percebeu, foi perceber só depois? Uma vez aconteceu isso com você? Se você estivesse falando bem da pessoa, com certeza seria algo maravilhoso, né? Seria algo que a pessoa iria olhar e falar, opa, essa pessoa fala bem de mim pelas costas. Mas se for algo ruim, é algo péssimo, na verdade, né? E a mensagem de hoje, a nossa reflexão do dia de hoje será justamente sobre isso. Vamos falar aqui de uma passagem que é um pouquinho extensa, mas vale a pena cada versículo que a gente vai ler, que se encontra em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter visto uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que presente que eles receberam! Imagina só, a gente voltando de Jerusalém, desanimados, tristes, desapontados, vendo que o nosso mestre havia sido crucificado há 3 dias. E depois estávamos voltando para o nosso vilarejo chamado Emaús. Imagina só, você conversando com seu amigo, triste, desapontado, coração apertado. E aí,
nesta conversa, de repente aparece uma pessoa que aparentemente é desconhecida, conversa com você, e você começa a explanar tudo o que aconteceu para ele. E de repente essa pessoa começa a falar das Escrituras, explicando de Gênesis até praticamente Apocalipse, vamos dizer assim, mas de Gênesis até o momento em que Jesus estava, mostrando todo o amor de Deus para com a humanidade através de Jesus, explicando que todas as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para um único ser, Cristo Jesus. E ele estava vivo, conversando diretamente com eles. Porém, os olhos deles estavam cobertos, eles não conseguiram reconhecer o Rei dos Reis naquele momento. E tão somente depois de terem realizado provavelmente o primeiro culto que se tem notícia, no partir do pão, quem estava lá? A ilustre presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Bem no culto, na hora de partir o pão, lá estava Cristo, se demonstrando para eles, mostrando o quanto eles estavam enganados acerca dele, porque se eles tivessem realmente fé no coração deles, eles teriam a certeza de que Jesus Cristo ressuscitaria e se revelaria a eles como de fato ocorreu. No versículo 25 diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês têm coração duro. Eles estavam voltando, falando de Jesus, discípulos fiéis, que estiveram com Jesus na crucificação, sofreram junto com Jesus, sofreram junto com os discípulos, porque eles eram discípulos do Senhor. Mas eles estavam desesperançosos, eles estavam tristes, desapontados, porque eles haviam confiado no Senhor e o Senhor havia aparentemente desapontado eles. Eles achavam que Jesus iria ser um libertador, um rei que iria tirar o povo judaico, o povo judeu, da escravidão de Roma. Porém, Jesus é um Deus que nos surpreende positivamente, de forma inimaginável. Na verdade, Jesus veio para tirar todas as amarras do pecado. A liberdade que eles estavam esperando, Deus superabundou. Deus mostrou para ele e para toda a humanidade que ele veio não apenas para nos conceder a liberdade, mas sim a liberdade espiritual, a liberdade do pecado, para que possamos, eu e você, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E neste primeiro culto, que estavam reunidos aparentemente em 3 pessoas, no partir do pão, Jesus se revelou. Imagina só, você participando do culto de adoração ao Senhor, todo primeiro dia da semana, vamos lembrar que ele é o primeiro dia da semana, então era o momento do primeiro culto depois da ressurreição do Senhor, era o culto ao Senhor acontecendo naquele momento, e você estava lá, no partir do pão, de repente, quem está partindo? O próprio Cristo. Imagina só, o primeiro culto que se tem notícia, o ilustre estava lá, o ilustre Cristo Jesus estava lá partindo o pão, mostrando o amor que ele tem pela humanidade e mostrando que Jesus, que Deus aceitou o seu sacrifício, porque se ele não tivesse aceito, Jesus provavelmente não teria sido ressurreto. Então ele foi aceito esse sacrifício. E no partir do pão, o que ocorreu? Jesus se demonstrou. E eles ficaram maravilhados e foram conversar com os 11 e com os discípulos, falando que Jesus havia ressuscitado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E queremos agradecer ao Senhor Jesus, que ele sempre nos surpreende de forma positiva, de forma inimaginável. Pois quando eles estavam desesperançosos, quando eles estavam tristes, quando eles estavam pensando que tudo havia acabado, Jesus veio e demonstrou que estava apenas começando. Vamos confiar em Deus, vamos confiar naquele que nos surpreende sempre positivamente. Nos mostra, nós estávamos, imagina você, aguardando de repente por uma bênção, por uma coisa, esperando alguma coisa. De repente Deus vem e te mostra algo ainda maior.
Deus ainda te mostra algo que você não havia nem cogitado. Esse é o nosso Deus. Aquele Deus que olha para mim e para você, olha para a nossa situação triste e caída, e olha com um olhar de amor, um olhar de ternura, um olhar demonstrando que conhece a nós melhor do que a nós mesmos. Muitas das vezes nós achamos que estamos distantes de uma certa pessoa, porém essa pessoa está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Isso acontece com Jesus. Às vezes nós achamos que Deus, Jesus está distante de nós. Porém, quanto mais a gente acha que Jesus está distante de nós, às vezes passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma provação, é neste exato momento que Deus está mais próximo de nós. Quanto mais nós achamos que Deus está distante, é o momento que Ele mais está próximo de nós. Então devemos confiar que Deus superabundou a graça através de Cristo Jesus. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o seu bom procedimento, compartilha ele com a sua vida. Vamos confiar no Deus que superabundou na graça e superabundou na misericórdia. Se você gostou do vídeo, você compartilha, comente se você quer comentar alguma coisa, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto aí até a eternidade. Valeu!